Muito se falou que a Ford saiu do Brasil, que abandonou seus clientes e que tudo passou a ser importado. Bom, algumas coisas fazem sentido, outras não. A primeira é que a Ford não saiu do Brasil, ela deixou de fabricar os seus carros localmente. Lógico que algumas pessoas foram desempregadas por conta disso e infelizmente faz parte do capitalismo. Mas você não pode negar que esta daqui é a segunda caminhonete mais vendida do Brasil atualmente, perdendo só para a Hilux, vendendo até mais que Chevrolet S10 com a metade dos concessionários. Mas o que acontece com a Ford? Da onde vem a receita de tanto sucesso de se tornar a segunda picape mais vendida do Brasil atualmente? Bom, é isso que vocês vão descobrir neste vídeo do Falando de Carro, porque estamos com a versão mais barata para a pessoa física atualmente. Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Falando de Carro. Eu sou o Renato Maia e vou mostrar para vocês em detalhes tudo sobre a Ford Ranger Black 2025, que de Black não tem muita coisa. Roda a vinheta e vamos lá! De certa forma, a Ford quase saiu do Brasil. Ela só não saiu porque este cara aqui vem fazendo muito sucesso e salvando a lavoura da Ford, se vocês querem saber. Essa geração da Ranger foi a última aposta da Ford aqui para o nosso mercado. E se esse produto não desse certo, realmente a Ford sairia do Brasil. Mas, felizmente, a Ford acertou no seu produto, uma excelente caminhonete, bons preços, fazendo com que ela seja aí uma das picapes mais vendidas do nosso mercado. Até porque, de fato, a Ranger é um excelente produto, mas nessa sua versão de entrada tem algumas coisas que vocês não gostam tanto, e é isso que a gente vai explorar aqui ao longo do vídeo. Lembrando que essa daqui é a versão Black, né? Uma coisa meio estranha, né? Black, mas ela é branca. A gente vai contar isso ao longo do vídeo, que custa R$238 mil. Um pouco mais cara do que uma Fiat Toro, o mesmo preço de uma Ford Maverick, mas se trata de uma picape média, diesel, muito econômica e bem valente também. Então, pessoal, já se inscreva no canal, já deixa o like no vídeo e ative as notificações. Like e comentário é sobretudo muito importante, e se você já atualizou o YouTube, aperta o botãozinho do hypar porque isso ajuda demais aqui no engajamento Falando de Carro. Like e comentário é muito importante, ajude o Falando de Carro com a nossa meta de 1000 likes, é de graça, só deixar um likezinho aí para deixar nos nossos 1000 likes, porque agora vocês vão conhecer em detalhes tudo o que tem e o que não tem na nova Ranger Black 2025. Então vamos lá, pessoal, vamos contar a da Ranger Black 2025, que vocês estão vendo que ela é branca. Isso porque a Ranger Black vem para substituir a linha XLS da picape. Então nada mais é do que uma XLS com outro nome, um nome mais comercial, um nome mais bonito. Por isso Ranger Black e não Ranger XLS+. Então vamos aos detalhes. Ela é branca, mas você tem branca, cinza, azul e preta também, se você quiser, afinal de contas, é uma Ranger Black. Bem de frente com a picape, notem aí todo o conjunto óptico. Luz de seta é halógena, porém o farol alto e baixo é em LED, com DRL em LED também, do jeito que vocês estão vendo aí, fazendo este Czinho aí muito característico dos produtos Ford, na verdade. Na parte inferior aqui, ó, nós temos uma saia para ajudar na aerodinâmica do carro e eficiência energética. Então notem o conjunto óptico aqui, ó, todo em LED no alto e baixo com luz de posição, porém a seta mais uma vez, ó, é halógena, e esse produto vem com faróis de neblina na parte inferior. Aqui é pintado na cor do carro, né? Alguns produtos vêm pintados diferente, e esse carro não conta com ADAS, por isso que você não tem a frenagem autônoma posicionada ali, tá? O símbolo da Ford ainda não foi atualizado também, é o símbolo antigo, e nós temos este detalhezinho aqui escurecido, que faz parte do pacote Black, né? Alguns detalhes fazem parte desse pacote que eu vou mostrar para vocês ao longo do vídeo. Na parte superior ela é bem mais retona, mais lisa, o que é a proposta da Ranger. Notem que é uma caminhonete muito mais quadrada do que a geração passada. A americano gosta muito desse tipo de produto e a Ford Ranger se adequa muito à linha visual global da marca. Por isso que ela é toda quadradona, né, toda lisona, sem muitos vincos, porque dessa forma o carro fica mais atemporal e também fica um carro mais bonito, né, de acordo com o padrão americano também.
E até quero saber de vocês aí, o visual externo dianteiro dela é melhor do que a da Ranger? Aliás, é melhor, né? A Ranger é melhor do que a S10, por exemplo, do que a Hilux, do que a nova Frontier e a nova Triton também, que mudou agora, né? Um visual bem diferente da Triton. Qual dessas picapes vocês acham mais bonitas? E eu acho a Ranger, né, uma das caminhonetes médias mais bonitas do nosso mercado. Até quero saber de vocês aí qual vocês preferem entre elas. Bom, e aqui embaixo do capô nós temos o motor dessa picape. Então ela é fabricada na Argentina, tá? E conta com esse motor 2.0 turbo diesel de 4 cilindros. Gera 170 cavalos de potência, com 41 kg de torque máximo. O câmbio é automático de 6 velocidades, com 0 a 100 em 12 segundos. Vai ter nosso 0 a 100 aqui para vocês saberem aí quanto que é. Então aqui nós temos a entrada de ar, né, o filtro de ar. Notem o motor, né, como tem espaço, porque cabe o V6 aqui. Então, ó, você tem espaço aí de sobra para colocar um motor maior se você quiser. Inclusive tem a Raptor também, né, que se enquadra aí nessa motorização grande. Mas notem só, essa versão, ó, não tem manta acústica, né, não tem nenhum tipo de acabamento, ó, todo o duto ali, né, dos lavadores ficam expostos, né, na verdade aqui. Nós temos só essa borrachinha de vibração nessa região por conta da entrada de ar, ó, que é alta pra caramba, né. Ponto muito positivo para você que vai transpor áreas aí, a entrada de ar alto ajuda bastante nesse ponto. E olha só, a correia é normal, né? Vocês estão vendo aqui algumas correias do carro, né? Todas as correias aí normais para vocês visualizarem como que é o projeto desta Ranger. Mas esse capô é pesado, tá? Não sei porque eles não desenvolvem capôs de alumínio, ajudaria no consumo, no conforto e uma série de coisas, né? Esses capôs são pesadíssimos no fim das contas. De perfil, estou deixando para vocês agora as medidas da Ford Ranger nessa linha 2025, tá? Então, notem todo o visual dela aí, altura, largura, né, comprimento, o entre-eixo dela também tudo certinho para vocês visualizarem. E aqui na lateral a gente consegue ver mais alguns detalhes dessa versão Black. Primeiro, as rodas de liga leve têm esse cinza escurecido aí. As medidas aqui do pneu é 255, perfil 65 de aro 18. Um carro é fabricado na Argentina, lógico, mas ele é muito bem tropicalizado, tá? A Ford Brasil é responsável pelo desenvolvimento da suspensão da Ranger globalmente, então ela é muito pensada para o nosso mercado. Temos esse detalhe na caixa de roda, passa pelo estribo aqui na parte inferior e vai até a caixa de roda traseira. Tudo que vocês estão vendo são itens de série, tá? Não existem opcionais para Ranger, só acessórios que eu vou destacar para vocês especificamente. Nós temos este outro detalhezinho aqui, com esse detalhe em black piano, e aqui em algumas versões tem o V6 ou o biturbo, no caso das argentinas, né? Lá existe uma versão biturbo. O retrovisor é cinza, da cor aqui da roda de liga leve, e a maçaneta é branca normal. Eu acho que a maçaneta poderia ser preta, né? Daria um visual diferente para essa picape. Chegando aqui atrás, nós temos esse Santo Antônio aerodinâmico, que não é muito funcional, tá? Você tem essas barras aqui em alumínio, sim, isso é funcional, mas a parte de cima ali para você fazer algumas amarrações, não. Na parte inferior, o freio aqui na traseira é tambor, tá? Não é freio a disco, e lembrando que é uma caminhonete 4x2 e não 4x4. Eu vou fazer uma pergunta para vocês já já com relação a isso. E aqui nós temos o degrauzinho para você acessar a caçamba, que eu vou explicar daqui a pouco como que funciona. Mas por que eu perguntei para vocês aqui sobre a tração? A pergunta é o seguinte: vocês aí, motorista de Fiat Toro, por exemplo, motorista da estrada e da montana, faz sentido uma picape dessa daqui não ser 4x4? Afinal de contas, a picape média é realmente dedicada para esse público. Mas, de fato, faz falta ela não ser 4x4? Uma 4x2 dá conta do recado? Porque se você usar ela só para um ciclo urbano, uma estrada de cascalho, alguma coisa, eu acho que dá conta uma 4x2. Lógico que uma caminhonete 4x4 é muito melhor, principalmente na revenda. Mas realmente, será que você tem a necessidade de ter uma picape 4x4 ou uma 4x2 já te atende como essa Ranger Black? Comente aí que eu quero saber de vocês. Chegando aqui na parte traseira da Ranger Black, então nós temos aqui sensor de estacionamento traseiro. Notem que nós temos aqui esse detalhe cinza, que é da cor da roda e do retrovisor. As lanternas são halógenas aqui atrás, tá? Não tem nenhuma assinatura em LED, só na versão topo de linha que você vai encontrar isso. Então aqui tudo é halógeno. Freio, seta, ré, luz de posição, tudo é realmente aí em lâmpadas amarelas tradicionais. Além do sensor de estacionamento, nós temos aqui o símbolo da Ford, que ainda é o antigo, não foi atualizado como na F-150, mas notem só a câmera de ré
bem discreta, né? Achei bem bonito isso. Aqui nós temos o Ranger, né, em relevo, que é uma das coisas aí bem interessantes, porque a geração passada era só um adesivo, agora se tornou um relevo bem mais bonito. E aqui nós temos dois acessórios. O primeiro é esse acessório aqui, que é esta capota elétrica. Vamos mostrar aqui para vocês a capota elétrica em funcionamento. Então, dessa forma, você aí abre a capota de forma elétrica. Isso é um acessório de mais ou menos 10 mil reais. E aqui nós temos o protetor de caçamba, que também é um acessório, tá? Isso não é de série nas picapes da Ford, o que eu acho um erro considerável, porque se até uma estrada vem com capota marítima e protetor de caçamba, você está comprando uma caminhonete média, que é um carro 2 níveis acima, e não oferecer isso eu acho meio demais para minha cabeça. Nós temos uma reguinha posicionada aqui, nós temos esse detalhezinho para você colocar uma morsa aqui para você trabalhar, e ali fica a capota. Então o que acontece? Quando você coloca essa capota elétrica, você perde ali quase um palmo de espaço para colocar coisas mais altas na verdade, né? Porque na parte inferior ainda você consegue usar alguma coisa, mas na parte superior não. Com isso, você melhora muito a vedação da picape, porque fica entrando só poeira por essa região. Notem que tem até os dutos posicionados ali, né? Então, favorece muito aí a vedação dessa forma, mas você perde um pouco de espaço e é um acessório bem carinho também. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, pessoal. Vocês estão vendo que aqui, ó, é em vermelho, né, esse cabo de aço? Por quê? O degrau lateral está aqui. Então, o vermelho é justamente para você tomar atenção quando você acessar aqui a caçamba pelo degrau, tá? Então esse é um ponto aí para vocês, curiosamente, aprenderem. Uma outra coisa é que você tem esta molinha aqui, né, que diminui o esforço para você levantar e abaixar a caçamba. Então, a mulherada que anda comprando picape aí ultimamente para uso doméstico, agora pode ficar mais fácil, né, para você abrir ou fechar a caçamba. Então, dessa maneira, ficou muito melhor e muito mais confortável. Ele tem tranca elétrica, então quando você tranca o carro, ele tranca ali. E com este botãozinho aqui, né, o acessório, você aperta e ela fecha mais uma vez. E se você quiser, você vem e gira aqui e tranca de fato. Então, não é só um abrir e fechar, tá? Você tem realmente uma segurança aqui, ó. Você pode virar aqui, certo? E aí você passa a chave e tranca esta caçamba se vocês quiserem. O visual externo da Ranger Black me agrada bastante, tá? Ela é bonita com esse visualzinho aí, branco principalmente, com os detalhes em preto, dá um visual mais esportivo para ela, né? Mas lembre-se que estamos falando de uma versão XLS, ou seja, uma versão de entrada que foi gourmetizada e transformada em uma Ranger Black. Então vamos chegar aqui dentro e mostrar para vocês o que tem e o que não tem na Ranger Black. Como se trata de uma versão XLS maquiada de outro nome, nós temos este acabamento aqui, né, em material macio. Então notem esse acabamento aqui interessante, só que é macio. Todo o restante é plástico rígido e a maçaneta fica ao melhor estilo F-150 dessa forma. Vidros elétricos automáticos em todas as portas e os bancos foram estilizados para essa versão. Nós temos esse detalhe aqui, que segundo a Ford parece as ruas vistas de cima, tá? Um conceito bem diferente e bem bonito. É nesse misto vinil com o tecido aqui, com apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix. E notem só que nós temos duas saídas de ar aqui, com duas tomadas USB tipo C. Tá? Uma tipo C e uma USB normal aí para vocês visualizarem, mas notem a saída de ar, um ponto muito positivo aí, afinal de contas, né, é uma picape já de 240 mil reais praticamente, então precisa de comodidade aqui atrás. O teto é forrado com esse tecido escurecido e iluminação em LED, um ponto interessante também. E aqui, esse banco está ajustado para a minha altura de dirigir, e olha só o espaço que eu tenho com relação aqui aos joelhos, tá? É bem na conta certinho, fica confortável, então dá para viajar muito bem aqui. Por aqui nós temos este easter egg aqui, que é uma fala do Henry Ford, né? So long as it black, né? Que na época, né, quando eles lançaram aquele Ford T, só tinha carro preto, né? As pessoas queriam outras cores. E aí na época ele falou que as pessoas poderiam escolher qualquer cor desde que fosse preto, né? E aí é uma referência, né, ao Henry Ford por conta justamente, né, dessa caminhonete ser uma Ranger Black. Mas curiosamente, assim como o Henry Ford queria todos os Fords ter preto, a Ranger Black é um pouco mais democrática e você tem várias cores se você quiser. Vamos então contar como que é a parte dianteira, que segue com o mesmo padrão de acabamento, só que é em material macio. O resto, tudo plástico rígido normal.
comandos dos vidros elétricos, comandos do retrovisor que é de forma elétrica e trava aqui das portas. O banco tem ajuste de altura, certo, mas é mecânico, não é um banco elétrico. E aqui nós temos o Black, do Ranger Black, né? E aqui, ó, costura mais cinzinha clara, tudo certinho para vocês conferirem. E o tecido segue daquela mesma forma. Vinil com esse tecido aqui que imita, né, as ruas vistas de cima, né, de acordo com a Ford. Nós temos aqui os comandos de iluminação, acendimento automático dos faróis, ajuste de altura do facho do farol, que fica posicionado aqui, e iluminação interna. Aqui você coloca um acessório para porta-copos e essa é a parte interna aqui da ergonomia, porque agora eu vou entrar e mostrar para vocês aí como que é o interior dessa picape. Então aqui a parte interna, essa é a chave da Ranger, certo? Aquela chave antiga já da Ford, né? Tava na hora da Ford fazer uma chave nova, né? Olha só, essa aqui é a chave, canivete, e vamos colocar aqui e dar a partida. Nós temos as apresentações, o Beauty Tough ali seria o raça forte, né, para Ford América, então eles nunca traduziram isso por português, mas é o raça Ford, né, raça forte. Eu acho que eles poderiam, né, colocar em português, né, já que é uma picape mais nacional e tudo mais, né, poderiam traduzir aí para o raça forte. Bom, o volante revestido aqui em couro redondo mesmo, tá? Não tem nenhuma base chatada nem nada, com esse detalhe em Black Piano, assim como essa moldura em Black Piano também, por conta aí do pacote Black, assim como essa região também. Ao contrário da Ranger Limited, que tem alguns detalhes, né, no console em material macio, aqui na Ranger Black você não tem. Então, ó, tudo plástico duro, tá? Você tem essa textura diferente aqui na parte superior, tá? Esse fresadinho aqui, mas é plástico duro, tá? Tudo que vocês estão vendo aqui é plástico duro. Aqui também nós temos essa outra textura e aqui um emborrachado para você colocar um telefone aqui com mais facilidade, né? Então o passageiro que está aqui, né, coloca o telefone ali se você quiser. Então aí para vocês notarem o visual. Já mostrando aqui a iluminação em LED, nós temos um porta-óculos posicionado aqui e o retrovisor é normal, tá? Ele só tem acendimento automático dos faróis, porque ele também não tem sensor de chuva, mas pelo menos tem um temporizador. Isso eu já gosto bastante, para ser sincero, tá? Acho muito legal. Aqui a manopla do câmbio automático de 6 marchas com função manual dessa forma, tá? Ao contrário da outra Ranger que você tem a manopla giratória, né? Aqui você tem dessa forma, uma alavanca mais tradicional. Por aqui seriam os comandos do 4x4, mas essa é uma caminhonete 4x2, então não importa nada aqui, né, se você quiser. Controle de tração e estabilidade e modos de condução. Então apertando aqui você tem o modo normal, o modo eco, o modo rebocar e transporte e o escorregadio. Não tem função esporte para este bom e humilde motor 2.0 turbo diesel, tá? Na realidade. O freio de mão também é normal nessa versão, não é elétrico. Temos porta-copos e este baúzinho aqui com mais uma tomada 12 volts, tá? Então você tem uma tomada 12 volts, aqui um espaço para você colocar a chave, mas ele não é partida por botão, então você tem que colocar a chave no contato mesmo. Bom, por aqui nós temos duas tomadas USB, uma tipo C e uma normal, igualzinho lá atrás, um carregador sem fio emborrachado, tá? Um ponto interessante. E aqui nós temos o ar-condicionado, que ele não é digital, é um termostato digital, tá? Então você não seleciona a temperatura, é só realmente um termostato. Vai aí do que você acha que está quente ou frio, e aqui a velocidade, né? Você tem os níveis, mas como eu disse, você não tem ajuste da temperatura, tá? Então não tem função automática. E por aqui, comandos de volume. Então, o ponto positivo desse carro é comandos físicos de ar-condicionado e de volume, né? Isso é muito importante para uma caminhonete, principalmente que você está andando na buraqueira e pode ficar pulando. Então você está aqui pulando e você não vai conseguir ficar tocando nas coisas, então o comando físico é muito mais interessante. Para isso eu gosto do comando físico, para realmente você sentir no que você está tocando, né? Para você poder dirigir, né, na sua referência periférica, aqui no seu campo de visão, você chegar ali. Você não tem que fazer assim, né? Para olhar exatamente o que você está fazendo. Então dessa forma é muito mais prático, na minha opinião. Lembrando que ele tem Apple CarPlay e Android Auto sem fio. Aqui nós temos alguns comandos aí para vocês configurarem o carro ou a caminhonete, né, melhor certo dizendo, do jeito que você preferir. Então aí são os comandos, né, de configurações dessa Ranger. E aqui nós temos este painel de instrumentos em TFT que a gente mexe por aqui. Então já mostrando para vocês, ela tem piloto automático e limitador de velocidade, comandos aqui de áudio e comandos de troca de mídia. Certo? E por aqui a gente manuseia o painel de instrumentos. Média aí de 11,8 km por litro, né? Então fazendo quase 10 aí no modo geral. Aqui parte de áudio, cintos de segurança, aqui um consumo de combustível aí instantâneo, viagem 2, e se você tirar tudo isso, você tem aí este detalhe do
contagiros aqui, né, lateral, e aqui um velocímetro, né, progressivo. Temperatura, autonomia, informação do câmbio e ao odômetro geral do carro. 12 mil quilômetros já rodados. Essa picape aqui que vocês estão vendo. Lembrando que você tem aqui o volante com ajuste, certo? De altura e profundidade. Ponto extremamente positivo. E a direção é elétrica, tá? Muito boa sobretudo. Mas, como eu disse, essa versão não tem pacoteadas. Ou seja, não tem retrovisor fotocrômico, não tem frenagem autônoma, não tem assistente de faixa, tão menos o sensor de ponto cego, que eu gosto bastante. Então, nada disso essa picape aqui possui. Mas ela é bem honesta aí de forma geral. Acontece que agora, né, se vocês, né, gostam aí de algumas informações, antes ela era praticamente o mesmo preço e a mesma potência de uma Toro, que era uma picape inferior. Então você levava aqui praticamente tudo de uma Toro, mas numa picape média. Agora a Toro tem um 2.2 de 200 cavalos, ou seja, 30 cavalos a mais do que essa picape aqui, que é maior. Ou seja, na sua performance, a Toro se sai melhor do que uma Ranger. Mas se você precisa de espaço, a Ranger é a melhor picape média que você pode comprar por cerca aí de 240 mil reais, na minha opinião. Logicamente que você tem outros produtos, você tem uma Frontier Attack, por exemplo, você tem algumas versões de Hilux, versões de S10, mas eu acho que a Ranger é o melhor, é a picape com mais cara de carro para você dirigir que você pode ter ultimamente. Ela é muito bem acertada e é isso que a gente vai contar agora. Mas antes, vamos mostrar aí os incríveis 11 segundos de 0 a 100 que ela faz. Se inscreva no canal, deixa o like e bora aí conferir como que é o 0 a 100 e as impressões a dirigir da nova Ford Ranger Black 2025. 0 a 100 aqui com a Ranger Black 2025, 3, 2, 1, saímos! Lembrando que é uma picape 4x2, pessoal, 2.0 turbo diesel, hein? Vamos lá, 80, 90 e agora 100. 10.5 segundos de 0 a 100. Bom, pessoal, vamos andar aqui com a Ranger Black 2025, porque eu nunca tinha andado bastante tempo com essa daqui, né, que é a 4x2, cabine dupla no caso. É um motor de 170 cavalos de potência, como eu disse para vocês, agora menos potente do que uma Toro, por exemplo, que passou a render 200 cavalos no novo 2.2, mas, na minha opinião, é uma das melhores picapes médias que você pode ter na sua garagem. A Ranger, de fato, é um produto que mudou da água pro vinho, é um carro que ficou infinitamente melhor, um carro com uma aparência muito mais próxima de um SUV do que de uma antiga picape média que pulava bastante, sacolejava, era barulhenta. Agora a gente nota o quanto o rodar com essa picape melhorou muito comparado ao que era a geração passada e comparado às caminhonetes vendidas hoje atualmente. Por quê? A Ranger e a Triton são as únicas picapes novas do nosso mercado. São as únicas caminhonetes que de fato têm uma nova geração. Por isso que, na minha humilde opinião, a Ranger é o melhor produto que você pode ter hoje na sua garagem, tá? Isso em termos de ter uma picape para fazer de tudo um pouco. Eu ainda acho a Hilux e a Triton a melhor, né, ou as melhores caminhonetes para aquele bom uso off-road, para aquele uso mais extremo, pegar aquela estrada bem esburacada, assim, ruim, para você fazer um trabalho off-road com ela, sabe? Nisso, na minha opinião, Triton e Hilux são as melhores que você pode ter. Mas para você ter uma boa caminhonete, para você fazer um uso de estrada, um uso em cascalho, uma fazenda ali, uma estrada um pouco esburacada, um pouquinho de lama, a Ranger é excelente nesse sentido, porque ela pega de tudo um pouco nesse segmento. Logicamente que você tem caminhonetes melhores para um bom uso on-road, que na minha opinião, por mais que seja uma picape velha, né, uma caminhonete que não recebeu uma nova geração e não vai receber tão cedo, sobretudo, né, como um produto Volkswagen, é a Amarok. A Amarok é a melhor picape de estrada que você pode ter hoje na sua garagem. É uma caminhonete muito boa de chão, uma caminhonete com uma boa desenvoltura, mas é uma picape que deve naquele uso off-road. Tem os seus problemas e uma série de coisas. Por isso que eu falo que a Ranger é um bom produto nesse sentido. Essa daqui, com esse motor 2.0 turbo diesel, é uma caminhonete que ela não sobra e quase falta, né? Ela vai muito bem nesse uso aqui, assim como eu tô, sabe?
meio pedal, andando aqui mais tranquilo com ela, sabe? Sem tuchar muito o acelerador, sem exigir muito do motor, ela vai muito bem, porque esse motor trabalha bem até os 3.000 giros. Acima disso, ela já esgoela bastante, você nota que ela já não está desenvolvendo aquela performance toda e deve, sabe? Ela deve quando você precisa de potência com ela. Então, ó, quando você tucha, ó, ela já busca aqui, ó, 3.000 rotações, ela não vai lá em cima, porque ela mesmo sabe que não tem fôlego para isso. Ao contrário, logicamente, né, das V6, que ali sim você tem uma boa performance de estrada, uma caminhonete que rende muito bem. Mas aqui não, ela vai tranquilo, né, nesse meio pedal aqui, ela embala relativamente ok, mas você não tem uma performance, uma desenvoltura com ela. Então, para quem busca uma caminhonete só espaçosa, com um bom espaço de caçamba, para você levar umas tralhas pro sítio, né? Aquela casa na praia que você sempre tem que subir coisa e descer coisa, está reformando algum lugar, né? Trabalha numa fazenda e precisa de uma caminhonete ali só para fazer curtos trechos, né? Sem muita velocidade, sem aquele uso off-road, ela é muito boa. Porque pelo fato de ela ser 4x2, para quem faz esse uso bem civil dela mesmo, assim, sabe? Sem nada demais, não deve em nada para uma 4x4, você não tem falta de ter uma tração na dianteira aqui para ajudar a caminhonete, sabe? É realmente uma coisa muito mais psicológica do que realmente necessidade. Às vezes você compra uma picape 4x4 e você nunca vai ativar o 4x4 na sua vida, sabe? E aqui você tem uma caminhonete já mais barata, né? É uma caminhonete 4x2 que tem uma boa desenvoltura. Lógico, o 4x4 é interessante se você está num dia um pouco mais chuvoso, se você está naqueles trechos de estrada que lameou, né? E aí você precisa de uma tração 4x4. Lógico, há casos específicos que uma caminhonete 4x4 vai sair melhor, lógico. Mas para um uso rodoviário assim, de asfalto, né? Para aquela estrada de cascalho leve, sabe? Só um trânsito básico, ela cumpre muito bem, não existe a necessidade de ter 4x4. Agora, se você tem minimamente aquela estrada um pouco mais sinuosa para uma subida, sabe? É de chão liso, chove, e aí sim, não adianta. Não adianta você comprar uma caminhonete 4x2 porque não vai te atender. Aí tem que ser uma picape 4x4. Mas se você encarar ela como você tem uma Toro, por exemplo, sabe? Ah, eu tenho uma Toro aí Freedom 1.3 e tô querendo comprar uma caminhonete maior, a Ranger vai te suprir. Até porque a Toro é 4x2, com exceção das diesel, sabe? Então, assim, não tem necessidade. A Oroch é uma caminhonete 4x2, Estrada, Montana, né? E por aí vai. Todas elas são 4x2. Então, assim, não tem a necessidade, sabe? Não tem a necessidade, às vezes, de você ter uma caminhonete 4x4. Com relação à suspensão dela, né? De fato, é uma suspensão macia e confortável. Porém, não tem a dinâmica de um carro a combustão, de um sedã, por exemplo. É uma caminhonete que torce aqui, ó, a carroceria, né? É muito comum desses tipos de produto você ter uma caminhonete que rola um pouco mais, é muito natural. Você quer uma caminhonete mais firme para você andar, tem que ser a Amarok ou uma Ranger Raptor, sabe? Aí sim, você tem uma caminhonete para fazer esse uso, né, como se fosse um carro normal, para você andar forte, andar rápido. Mas a Ranger normal não é para isso. É para você andar assim, ó, 110, 120, sabe? Andar na manha do gato, sem exigir muito, aí sim. Mas não espere performance de curvas com ela, porque ela não tem. Uma caminhonete 4x2, o perfil é alto, ela é mais alta, né? Então assim, você, ó, tá vendo? Ó, você puxa, ó, você percebe o quanto eu aqui, ó, tô, tá vendo? Ó, indo pro lado por conta disso, porque ela é mole, para dar esse conforto. Tanto é que você mal percebe que se trata de uma picape peixe de mola. Ela pula pouco no fim das contas. Tem caminhonetes aí que pula muito mais, vide uma Hilux. Mas essa daqui é bem gostosa nesse uso. Com relação ao consumo, confesso que esperava mais. No uso urbano, ela vai fazer ali seus 7, 8 km por litro, o que eu acho bem legal. O uso urbano ela é bem econômica, mas na estrada ela beira ali os seus 12 km por litro. Então assim, eu esperava mais, esperava ali uns 14 km por litro, o que não é o caso. Ela faz literalmente 12 km por litro, meio que a duras penas ali, sabe? Ela é 11 km por litro fácil, 11 faz. 12, olha, você tem que andar leve, pé leve, aí você consegue, né, um consumo mais eficiente com ela. É mais por aí.
Mas é isso, tá vendo? Ó? Meio pedal, ó, ela embala e trabalha bem. Tá vendo? Ela trabalha bem, né, quando você tá com meio pedal nessa daqui, que é a nova Ranger Black 2025. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido como que é essa picape, né? Falei para vocês aí um pouquinho do que é esse produto. Muito boa, mas se você precisa de uma caminhonete 4x4, sim, existem caminhonetes aí de 240, 250 mil reais 4x4. Isso vai te atender. Agora, se você quer uma caminhonete atual, uma posição de dirigir impecável, gostosa de você dirigir, eu acho que hoje, tanto a Hilux quanto a Triton são as melhores picapes para isso nos dias de hoje. Certo, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido aí a nossa mensagem com relação a esta nova caminhonete da Ford, que é um dos produtos mais baratos da marca à venda no Brasil. Então, se inscreva aqui no canal, deixe seu like no vídeo, um forte abraço e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.